Aqui, a nossa aproximação, ela se torna muito, muito delicada, porque temos que ter uma nova aproximação desses assuntos que abordamos aqui. Isso requer de cada um de nós uma certa liberdade interna para investigar tudo isso a partir de um novo olhar. Assim, já nos deparamos aqui com a primeira dificuldade que temos. Porque toda a nossa forma de aproximação de qualquer assunto tem por princípio a base que nós temos, a base que nós já trazemos. Aqui eu quero tocar com você na importância desse novo encontro, dessa nova aproximação, o que requer a investigação da qualidade de mente que nós temos. Nós carregamos conosco uma qualidade de mente já programada, já dentro de princípios aprendidos no passado. Então, nós temos uma mente condicionada. E ela nos impossibilita de termos uma compreensão direta de qualquer novo assunto que nos é apresentado. Sobretudo se esses assuntos requerem de nós uma aproximação bastante isenta desse fundo, que é exatamente esse condicionamento que nós temos. Aqui com você, nós estamos trabalhando a questão desse encontro com a realidade, desse encontro com a verdade. Quando as pessoas formulam perguntas do tipo como encontrar Deus, observe que a ideia por detrás da própria pergunta é de algo que precisa ser encontrado. Mas não é algo comum, é algo que elas sabem, que elas acreditam existir. E estão à procura desta realidade, desta verdade, desta coisa que elas chamam de Deus. Então, repare, aqui nós temos já a primeira dificuldade. Assim, a pergunta é como encontrar Deus? Observe que a gente traz por princípio a ideia desta realidade, desta verdade, daquilo que é, na realidade, inominável e indescritível. Mas nós estamos colocando dentro de um princípio de imagem, de pensamento, de crença que nós já estabelecemos dentro de nós. Então, existe essa ideia de encontrar Deus. Mas nunca investigamos com bastante clareza essa questão, essa própria pergunta. Aqui nós temos uma pergunta anterior a essa. Qual é a verdade sobre Deus? Será que de fato é algo que podemos encontrar? Quem é esse elemento presente nesse encontro? Então aqui já temos uma outra pergunta. Qual é a realidade sobre Deus? É a primeira. A segunda é, qual é a realidade sobre mim? Então, quem é esse elemento que vai encontrar Deus? Aqui com você, nós estamos explorando esses assuntos diversos que temos aqui. Todos envolvem essa questão do florescer divino, do florescer do seu ser, do despertar dessa inteligência divina, desta consciência real. Esta inteligência divina, esta consciência real, é a verdade do nosso próprio ser.
É aqui que existe ou reside a realidade desse encontro, e não numa ideia, em um pensamento, em uma forma ou em uma fórmula de como encontrar Deus. A compreensão da verdade sobre Deus é a compreensão da verdade sobre você. Então, aqui a pergunta primeira, pergunta anterior a todas as outras é: quem sou eu? E não quem é Deus, ou onde podemos encontrá-lo. A ideia de um elemento separado daquilo que está presente aqui, que nós chamamos de Deus. A ideia de algo em algum momento para ser encontrado, que nós chamamos de Deus. Isso não passa de uma ideia. É apenas uma ideia presente, um pensamento presente. Aqui nós precisamos investigar a natureza do eu, desse mim. É essa investigação, é essa aproximação que nos aproxima da resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Assim, nós precisamos rever isso, essa questão da busca pela espiritualidade. Para a maioria das pessoas, se trata em um encontro que elas precisam ter a partir de uma mudança de vida que elas trazem, que elas têm nesse momento. Então, nesta mudança de vida, com a possibilidade de um encontro com o divino, ou a verdade, ou a espiritualidade, elas estão nessa proposta de busca pela espiritualidade. Aqui nos deparamos com um equívoco. O encontro com a real espiritualidade, ou com o divino, com a verdade, ou com Deus, consiste em uma descoberta da realidade daquilo que está presente nesse instante, nesse momento. Quando temos uma visão direta da verdade sobre quem nós somos. Então, a real busca pela espiritualidade, a verdade sobre isso, não consiste nessa procura dessa espiritualização, onde o ser humano se envolve com todo tipo de ensinamentos místicos, esotéricos ou espiritualistas, onde ele se envolve com práticas também místicas, chamadas religiosas, e acredita que assim está tendo uma possibilidade de aproximação da verdade da espiritualidade. A realidade do seu ser é a verdade sobre Deus. E é a constatação da realidade sobre quem é você, que reside a verdadeira espiritualidade. Investigar a natureza do eu e ir além desse eu. A pessoa como você se vê, como você sente ser. A pessoa como nós conhecemos em nós, essa pessoa presente, esse eu, esse mim, ele carrega problemas. Ele é ansioso, ele se preocupa, ele carrega desejos conflituosos, ele carrega medos diversos. A não ser que investiguemos tudo isso e tenhamos ciência de tudo isso presente nesta pessoa,
E como tomar ciência do fim para essa psicológica condição interna em que nós nos encontramos? A não ser que tenhamos ciência clara disso, não temos uma real aproximação da verdade divina. Essa psicológica condição, onde vivemos sobrecarregados de conflitos, de desordem, de problemas e sofrimento. Isso é algo estabelecido em razão desse sentido do eu, desse mim. É esse sentido de pessoa, nesse movimento de separação da vida, do outro, das situações que ocorrem, desta verdade divina que está presente, mas se mantém desconhecida. É esse sentido de separação que sustenta no ser humano esta condição de vida do eu, de vida desse mim, desta pessoa. E isso mantém a condição de sofrimento. Isso sustenta esse quadro de existência onde, como seres humanos, estamos sobrecarregados de problemas, de desordem, confusão e sofrimento. Então, qual será a verdade sobre a vida? O que é a vida real? O que é a vida espiritual? O que é essa vida em Deus? Essa vida é a vida no seu ser. É a vida da verdade sobre você, quando o eu não está, quando o ego não está. Assim, nós precisamos ter uma real aproximação desse assunto. Só é possível esse real encontro com Deus, esse real encontro com a verdade, quando estamos livres desse fundo psicológico, de condicionamento mental, aprisionados nesse tempo que o pensamento tem instituído, tem construído, tem estabelecido em nós. Toda a sua ciência do mundo, toda a sua ciência da vida, toda esta ciência que você tem sobre si mesmo, é algo que tem por princípio o modelo do pensamento, dentro desse padrão que nós conhecemos. Nós não sabemos lidar com esses estados internos em que nós nos encontramos. A não ser que nos livremos completamente disso, dentro desta possibilidade desse despertar dessa inteligência. Jamais teremos uma real aproximação da verdade sobre Deus. Podemos continuar tendo crenças. Dentro das crenças estão as esperanças, as diversas formas de conforto, de consolo, porque é isso que a crença nos traz. Mas toda crença é apenas uma ideia dentro de cada um de nós. Assim, a ideia sobre a verdade, a ideia sobre Deus, a ideia sobre a realidade divina pode consolar, pode confortar, pode trazer esperança, é algo que pode animar, mas ainda estamos dentro deste ambiente do eu, deste círculo, desta ego-identidade.
e, portanto, dentro de um afastamento da verdade sobre essa realidade divina. Aqui nós estamos trabalhando isso, investigando isso. Precisamos descobrir o que é ser livre, estar livre, conhecer esta liberdade desses estados internos, que são estados aflitivos, conflituosos, de problema e sofrimento. Assim, o que nos dá uma estrutura para a revelação da ciência de Deus é termos uma aproximação da verdade sobre como nós funcionamos, como nós atuamos, como nós sentimos, como nós agimos, como nós pensamos. Qual é essa estrutura desse mim, desse eu, em cada um de nós? É quando podemos ter resposta para perguntas do tipo como lidar com o medo. Observe que o medo é um elemento básico que nos acompanha sempre nesse sentido do eu. Aonde houver esse sentimento de separação, e ele está presente aqui nesse sentido da pessoa. Enquanto houver esse sentimento de separação entre você e a vida, entre você e o que acontece, entre você e o outro, haverá alguma forma de medo. O medo é algo presente em razão da presença do pensamento em cada um de nós. Nós não sabemos como lidar com o medo, mas não sabemos também como lidar com o pensar presente. Não sabemos o que é esse pensar, como lidar com o pensar em nós, como lidar com o pensamento. A presença do medo é a presença desse sentido de separação. Nesse sentido de separação, temos o pensamento como o elemento que se estabelece fazendo leituras da vida, de como ela acontece, do que ela representa. Então há esse sentimento, eu, e o pensamento sobre a vida, e o pensamento sobre as situações, e o pensamento sobre o que ocorre, sobre o que acontece. Não percebemos que não existe qualquer separação entre esse pensamento e esse próprio elemento que se denomina eu, presente em cada um de nós. Então existe esta separação. E nesta separação, o medo. E nesta separação, a desordem, a confusão, o sofrimento. Nós estamos aqui com você investigando como ter uma aproximação da vida para uma visão real da realidade divina, da verdade de Deus, que é a verdade do seu ser. Isso é o fim do pensamento. É o fim desse elemento eu com o pensamento. Tem esse eu e o pensamento. Isso é o fim desta divisão, desta separação. É o fim desta condição, desta identidade que se vê separada da vida. E agindo a partir do pensamento. Com o fim do eu, temos a revelação da verdade sobre Deus, que é a verdade desta não separação. Notem que esse encontrar Deus, em algum momento, é uma crença.
E, no entanto, esta ciência da realidade de Deus, nesse instante, livre do eu, livre do pensamento, é uma realidade. Aqui, esses encontros, nestas falas, nesses diversos vídeos que temos aqui no canal, nós estamos descobrindo como lidar com o medo. Não apenas com o medo, mas como lidar com o sofrimento, com a angústia, com a preocupação, com a ansiedade, com a depressão. Isso consiste na liberdade de lidar com a ideia de uma identidade presente, que é esse pensamento, que é esse eu. O fim para esta condição psicológica é o fim de tudo isso. Quando isso termina, nós temos sim a realidade de Deus presente. Então não se trata de encontrar Deus amanhã, ou depois da manhã, ou no futuro. Nós estamos com você trabalhando isso, aprofundando esse assunto aqui com você. De que essa ideia é o pensamento, a ideia do futuro é o pensamento, do passado é o pensamento. Desse encontrar algo que requer tempo é o pensamento. A vida está presente aqui nesse momento. E nela há uma beleza, singularidade e liberdade ímpar. Isso está presente porque a única realidade presente é a realidade divina. Não existe esse elemento separado da vida. Não existe esse eu que se separa. Isso é uma crença, é um conceito, é uma imagem que o pensamento construiu. Essa é a ideia da separação. Aqui juntos, nós estamos aprofundando esse assunto com você. Ter uma resposta direta para esta verdade desse encontro com o divino, desse encontro com Deus. É descobrir que há uma realidade presente e essa realidade não é essa ideia do eu. Essa ideia do eu é um pensamento que vem do passado, que se apresenta como mais uma expressão de memória, de lembrança desse cérebro. Mas não estamos lidando com uma realidade. Estamos lidando com uma abstração. Assim são os pensamentos. Assim é esse eu. Nós temos colocado inúmeras vezes isso aqui para você. Esse eu, essa pessoa, esse mim, isso não é outra coisa a não ser um conjunto de pensamentos. Isso gira em torno de um centro, mas de um centro construído pelo próprio pensamento. Portanto, o pensamento, em sua busca de estabilidade, de segurança, ele construiu um centro. Em torno desse centro gira todas essas ideias, todo pensamento que você tem sobre você, sobre o outro, sobre a vida, sobre o mundo. Todos esses pensamentos estão girando em torno de um centro, de um ilusório centro, construído pelo próprio pensamento. Assim, essa proposta de ir à procura ou de ir em busca
de Deus. É algo que o pensamento tem estabelecido como um ideal, como uma proposta, como um objetivo a ser alcançado. O que não passa de uma projeção do próprio pensamento. Aqui a resposta para esta verdade da revelação deste ser, desta verdade divina, consiste em investigarmos a natureza do eu. A presença desta compreensão de como nós funcionamos aqui e agora, nesse momento. É isso que nos aproxima da verdade sobre essa abstração, sobre essa entidade que se vê no tempo. Esse elemento que veio do passado está aqui no momento presente, caminhando para o futuro. Quando descobrimos como olhar, como observar, como perceber nossas reações, temos uma nova aproximação da verdade sobre como nós funcionamos. Isso é o fim desse condicionamento mental, desse condicionamento psicológico, dessa forma equivocada de lidar com a vida como ela acontece. Então temos o fim para esta condição de vida, como nós conhecemos, para a real vida espiritual, para esse real encontro com Deus, para esta verdadeira revelação sobre a verdade desta busca espiritual. Aqui consiste no fim da separação, no fim da dualidade, no fim dessa ilusão do eu, no fim desta abstração, dessa ideia de alguém presente, aqui e agora. Isso termina com esta psicológica condição de desordem. E assim não temos essa ilusão de alguém para lidar com o medo. Uma vez que o medo é parte de todo esse movimento do pensamento. Uma vez que o medo está dentro desse contexto de desordem e confusão estabelecida pelo pensamento. Desta condição que gira em torno deste centro falso, desse centro ilusório, desta identidade, que se vê como um elemento presente na experiência. Mas como foi colocado, estamos diante de uma abstração, de algo que o pensamento tem estabelecido. Assim, o nosso trabalho juntos aqui consiste nessa exploração, nesta investigação, nesse constatar direto daquilo que está presente, além da mente, além do eu. Aqui nesses encontros, nós estamos aprofundando isso com você, tomando ciência disso. A realidade da vida é a realidade do seu ser. É a presença da liberdade. É a presença da inteligência. É a presença do amor. Esta é a verdade sobre o seu ser. Esta é a verdade sobre Deus. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, nesse canal. Aos sábados e domingos estamos juntos, nesses nossos encontros online, nos finais de semana, onde temos a oportunidade de aprofundarmos isso, investigarmos essas questões, descobrir a realidade daquilo que é você, além do eu, além da mente, além desse padrão de pensamento, de sociedade, de cultura, de mundo,
é assumir a verdade desse encontro com a realidade divina. Assim, são 2 dias juntos, onde aprofundamos isso. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Ok? Então aqui fica um convite para você. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O ser humano está fugindo. Ele foge não para chocolate só, ou para relacionamento, para as drogas, ele foge para a bebida, ele foge para a prática da meditação terapêutica, ele foge, ele não fica com isso.